era apenas uma menininha quando participou da primeira novela do rádio brasileiro. Era tão pequena que mal alcançava no microfone. O microfone da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Quem era essa radioatriz? Daisy Lucidi, que se transformaria numa grande radioatriz, numa apresentadora de programas de rádio, numa política, numa teleatriz, que desenvolveu seu talento em prol de um rádio e de uma televisão de qualidade. Isis de Oliveira foi o nosso passado. Hoje vamos falar de Daisy Lucidi. Vamos estar aqui reunidos com o de Noel Santana, na companhia também de Hugo Andrade, dando seu apoio técnico. E vamos falar de Daisy Lucidi. Daisy. Você sabe, Roberto, imensamente prazeirado. Prazeirado é uma boa palavra, né? Nova, né? Eu não sei. Deve ser nova, inventei aqui agora. A gente, né? Vamos procurar no Google. Neologismo. Pois é. Mas sempre esse prazer de estar com você aqui na TV Carioca da Gema, fazendo a história do rádio, que é sempre entende, é muito bom. Eu acho que eu me divirto bastante, lembro histórias, você contando, você com esse conhecimento total que você tem sobre a história do rádio. Parcial. Não, total, não seja modesto. Mas, e hoje falar da Daisy Lucidi, né? Que bom. Eu gostava demais da Daisy. É uma grande colega, uma grande amiga. E foi Daisy e companhia que eu digo Luiz Mendes, né? Que Luiz era Mendes, grande, não é? Grande. E a Daisy, o Roberto, eu me lembro, abrindo aqui logo, eu me lembro exatamente, eu li um noticiário na Rádio Nacional antes do programa dela. E aí, na chamada, eu falei assim, e agora com vocês, alô, Daisy. E ela adorava, aí já abriu o programa falando o meu nome, brincando. Era uma pessoa maravilhosa. Muito legal, muito legal. Exatamente. E trabalhou bastante, né? Ela trabalhou bastante e depois foi para a televisão e fez novelas. Completa, né? Telenovelas. E grande radioatriz e grande atriz também, né? Sim. Eu vi várias peças de teatro com ela. Completa. Era uma pessoa muito completa. Você ainda há pouco estava conversando aqui nos bastidores, estabelecendo uma comparação entre a Isis de Oliveira e a Daisy Lucidi. Ambas foram grandes radioatrizes contemporâneas na Rádio Nacional. Mas a Daisy é mais nova, porque essa novela que começou na Nacional, Em Busca da Felicidade, a Daisy já era menina, bem novinha, e ela era tão pequena ainda que não alcançava no microfone. A Nacional tinha um banquinho, né? Tinha um banquinho para que as pessoas menores subiam no banquinho. Eu nunca usei esse banquinho não, viu? Não havia necessidade? Não, eu era baixinho, mas não tinha necessidade. Mas tinha várias pessoas que, inclusive, usavam. Eu me lembro muito bem, parênteses aqui, de uma colega que a gente perdeu na semana passada, ou retrasada, que era Carmen Sheila. Carmen Sheila faleceu há 2 semanas atrás, grande dubladora, que começou menininha na Rádio Nacional. Eu comecei primeiro que ela. E ela tinha um banquinho. Tinha um banquinho lá no estúdio de rádio teatro, tinha um banquinho que subia para poder alcançar no microfone. Não é? E também um outro colega que também usava o banquinho era o Luiz Manuel. Que começou também muito cedo em rádio e ele tinha um banquinho também para subir para poder interpretar. Tristemente falecido. Também faleceu, grande dublador. E depois esses radioatores e radioatrizes depois migraram para a dublagem, né? Quase todos. Praticamente todos. Praticamente todos. Inclusive, aqueles que eram novos
e aqueles que eram já veteranos, como a Selma Lopes, por exemplo. Exatamente. E estava trabalhando ainda até hoje. Pois é. Selma Lopes. Exatamente. A Selma dublou muito, né? Muito. E está ainda em atividade. Exatamente. Está com 90 e poucos anos e fundou até um curso de dublagem, né? Exato. Precisamos trazê-la aqui, hein, Roberto? A qualquer momento. Eu fiz naquele programa que já fizemos aqui sobre a Turma da Maré Mansa. Isso. Falamos sobre ela. Falamos bem da Selma Lopes. Eu, quando fiz também um programa sobre a versão da História do Rádio no meu canal, sobre a Selma Lopes, e eu avisei, tive condição de avisá-la, e ela foi avisada, e ela recebeu o meu vídeo, no meu canal, e ela ficou muito feliz. Mas, voltando aqui a Daisy Lúcide, então a Daisy, quando começou Em Busca da Felicidade, era novinha. Agora, só fazendo aqui as contas, para saber quantos anos ela tinha. Mas, e a Isis de Oliveira já estava trabalhando na novela, fazendo papel de adulta, né? Então, a Daisy era menina e a Isis de Oliveira era adulta. Mas a Isis prosperou muito no Rádio Teatro da Rádio Nacional, mas antes disso nós vamos contar um pouquinho sobre a história de Daisy Lúcide. Vamos lá. Vamos lá. Vai ser muito bom. Com certeza absoluta que a Daisy, grande atriz, que completa. Olha ela aí. Menininha, Menininha, tá vendo? Uhum. Ela era assim quando começou na Rádio Nacional, bem novinha mesmo, já devia ter uns 9, 10 anos. Ela entrou Em Busca da Felicidade. Eu acho que ela morava ali pelo centro da cidade, se não me engano, né? Me parece que sim, Exatamente, eu acho que alguém me falou isso. Tem essa ideia que ela morava no centro da cidade, sim. Mas... Daisy, uma vez adulta e profissional, trabalhou na Rádio Globo, no tempo que a emissora tinha novelas. Isso no final dos anos 40. Foi quando conheceu Luiz Mendes, locutor esportivo já famoso na época. Daisy e Luiz Mendes casaram-se em 1952. Quando terminou o Rádio Teatro, ela era da Rádio Globo, então ela conheceu o Luiz Mendes na Rádio Globo. Quando terminou o Rádio Teatro na Rádio Globo, todos os artistas do Rádio Teatro da Rádio Globo migraram para a Rádio Nacional. Ô Roberto, então ela começou na Rádio Globo? Não. É o seguinte, ela era menininha, trabalhou na Rádio Nacional, sim, Em Busca da Felicidade. Certo. Mas foi uma participação pequena. Certo. Porque ela fez aquele pedacinho de uma atriz lá qualquer, menininha, a novela seguiu e ela saiu fora. E ela voltou, não trabalhou mais em rádio. Depois ela voltou já adulta para a Rádio Globo. E foi trabalhar como radioatriz de radionovelas na Rádio Globo. Foi na Rádio Globo que ela conheceu o Luiz Mendes. Já mocinha, naturalmente. Já estava mocinha. E ela casou muito jovem, ela casou com 18 anos, ela conheceu o Mendes. Mas aí acabou o Rádio Teatro da Globo. O Rádio Teatro da Globo. Todo aquele pessoal que estava na Globo, na Rádio Globo, foi para a Nacional. Inclusive a Daisy, o Lourival Marques, que escrevia. Também era da Globo. Da Rádio Globo. E o Gerdau. Também? O Gerdau também era da Rádio Globo. Eu achei que o Gerdau tivesse uma vida toda de Rádio Nacional. Não. O Gerdau foi para a Rádio Nacional em 52, junto com aquele lote de artistas. Advindos da Rádio Globo. Vindo da Rádio Globo. Inclusive, o Lourival Marques, que escrevia, a Daisy Lúcide, o Gerdau e outros mais, que agora não me ocorrem, foram todos para a Nacional. Foi um pacotão. Não ficou ninguém desempregado. Bem, né? A Nacional, o Floriano Faisal, acomodou todo mundo lá, abraçou todo mundo. E coincide também, de Noel, com o crescimento das novelas na Rádio Nacional, no início dos anos 50, porque a Sidney Ross comprou uma porção de horários. Que beleza, hein? Era então uma época de ouro das radionovelas da Nacional,
que já existia muita radionovela, mas passou a existir muito mais. Grande parte dos horários da Nacional eram todos de radionovela ou de radioteatro. Quando eu digo radionovela, pode ser também radioteatro, né? Porque radioteatro era mais amplo. Quando ela inaugurou aquele estúdio de radioteatro, lá que você conheceu, no 22º andar, então entrou muito dinheiro de patrocínio da Cine Rossi. E foi todo o elenco da Rádio Globo foi para a Nacional. Então foi isso, foi, digamos assim, a época de ouro do radioteatro da Rádio Nacional. Isis de Oliveira, Ismênia dos Santos, Zezé Fonseca, que fora sua madrinha de casamento. Roberto Faisal e Domício Costa e dezenas de outros mais. Eita, que elenco, hein? A Daisy era muito versátil. Ela, além de radioatriz, ela fazia também, era também apresentadora. E eu vou falar agora de um programa muito famoso nos anos 50 na Rádio Nacional, que era Seu Criado Obrigado. Seu Criado Obrigado. Escrito pelo Lorival Marques, seu grande amigo lá da Rádio Globo. TV Educativa. E também da TV Educativa. O Seu Criado Obrigado era um programa que tinha a participação de Daisy Lúcide, que era uma espécie de secretária, que ia abrindo cartas lidas pelo César Ladeira, fazendo perguntas e o texto do Lorival Marques respondia a essas perguntas. Seu Criado Obrigado. Vamos ver aqui, um pouquinho mais sobre isso. Isso aí, interessante, muito bom. Escrito por uma equipe de pesquisadores comandada por Lorival Marques, Seu Criado Obrigado respondia sobre todos os assuntos em tempos em que não havia Google e as enciclopédias não eram para todos. Daisy era uma espécie de secretária que ia abrindo as cartas que chegavam pelo correio, enquanto César Ladeira, que era Seu Criado Obrigado, ia respondendo e esclarecendo dúvidas. Eita, que espetáculo, hein? Era um programa muito interessante. Aliás, esse programa era o campeão de cartas da Rádio Nacional. O Lorival Marques não escrevia esse programa sozinho. Ele tinha uma equipe. Tinha 2 ou 3 auxiliares, porque ele tinha um arquivo muito grande, uma belíssima biblioteca. E uma grande memória, Uma grande memória. E os ouvintes escreviam cartas perguntando até coisas simples. Mas você imagina o seguinte: não havia acesso à informação. O acesso à informação era muito difícil. Havia as enciclopédias que não eram para todos, eram enciclopédias caras, que não eram para todos. Não tinha Google, né? Não tinha. Então, você tinha que... Enciclopédia Barça, né? Barça. Eu, quando fiz 15 anos, meu pai me deu uma enciclopédia chamada Tesouro da Juventude. Isso. Né? Ali eu gostava de ler aquelas coisas todas. Era um trabalho muito bonito, tudo encadernado. Bonito, né? Caro. E caro. Era um presentão do velho lá. Mas o Seu Criado Obrigado recebia cartas de todo o Brasil e perguntava coisas simples, que hoje em dia facilmente você tem resposta para esse tipo de pergunta. Mas naquela época era muito difícil. Muito difícil. E a Daisy também participava de um outro programa chamado A Canção da Lembrança, que nós já nos referimos a esse programa quando falamos aqui dos grandes programas montados. E a Canção da Lembrança, ela era uma espécie de... Daisy fazia o papel de locutora, que ia comentando os filmes com outro ator convidado, podia ser o Álvaro Aguiar, o Lorival, o Roberto Faisal, o Celso Guimarães. Eles iam contracenando, lembrando de filmes, de cenas de filmes, e a orquestra entrava com aquela melodia. Ô Roberto, 2 coisas muito curiosas em relação ao que nós estamos falando aqui, ao Seu Criado Obrigado, do Lorival Marques. Lorival
na TV Educativa, eu muitas vezes, no intervalo e outros de gravação, eu ia lá para a sala dele para conversar com ele, que era uma conversa maravilhosa, culta, gostosa, um bom papo, né? É. O Lorival era um cara muito culto. E uma outra coisa mais interessante ainda é o seguinte, é que o seu criado Obrigado ensejou um outro programa numa outra emissora que foi sucesso absoluto de audiência, que era apresentado pelo falecido, também maravilhoso doutor, o Jorge da Silva, Majestade, e participava com ele a também espetacular doutora Anita Taranto, que era o programa Pergunte ao João. Muito bem lembrado. Não é? Muito bem lembrado. Esse Pergunte ao João deu até um samba, né? Gravado pelos cariocas. O programa foi um sucesso absoluto, né? Mas era exatamente uma cópia, né, do seu criado Obrigado. Seu criado Obrigado do Lorival Marques. O Pergunte ao João era uma secretária, que era essa locutora que você... Anita Taranto, que você se referiu. Que trabalhei com ela, inclusive, na TV Rio, anos depois. Isso, foi bom. E ela foi da Nacional também, né? Isso. Bela locutora. Bela locutora, uma voz bonita. E muito sóbria, né? Muito elegante, na maneira de falar, né? Uma locução, digamos assim, elegante. E o Pergunte ao João era também um tipo de perguntas que os ouvintes mandavam. Sim, os ouvintes que faziam. E o Jorge da Silva ia responder. Agora eu não me lembro quem é que respondia, quem produzia esse programa. Isso eu não lembro. Era um João também, João Evangelista. É isso. Não é? É isso. João Evangelista. Ele era redator do Jornal do Brasil e escrevia o Pergunte ao João. Exatamente. O João Evangelista. Exatamente. A Anitta perguntava e o Jorge. Era, inclusive, até não só pelo conteúdo do programa, mas fundamentalmente pelos apresentadores, né? A Anitta e o Jorge, poxa, era uma dupla fantástica. Esse programa era feito ao vivo. De manhã, né? 10 horas, uma coisa assim. 11. 11 horas. Isso mesmo. 11 horas, tem razão. Agora eu me lembro bem. 11 horas. É por isso que eu digo, né, Roberto? Aqui é a história do rádio de quem viveu, né? De quem fez e viveu. Exatamente. Desculpe a falta de modéstia, gente boa. A falta de modéstia e... Não falta idade, né? Idade e conteúdo. Nós somos idosos, mas temos conteúdo, né? Claro, isso é fundamental. Conteúdo acumulado, né? Acumuladíssimo. A vantagem é que nós não temos perda de memória, né? Amém. De vez em quando em mim me dá uns brancos assim, né? Graças a Deus, não às vezes o Hugo me salva aqui, né? Mas olha, eu quero falar também agora aqui do casal Luiz Mendes e Daisy Lúcide e da relação que eles tinham com um casal muito importante no velho rádio, que foi o Dias Gomes e a Janete Claire. Vamos ouvir um pouquinho mais a minha informação sobre este tema. Vamos lá. O casal Luiz Mendes e Daisy era muito amigo de um outro casal igualmente talentoso, Dias Gomes e Janete Claire, que foram responsáveis por inúmeras novelas e peças de radioteatro vividas por Daisy nos anos 50, 60 na Nacional e depois na TV. Por sinal, Dias Gomes e Janete consideravam Daisy uma atriz perfeita. Pois é. Merecidamente, né? Perfeita. Com tanto radioteatro no ar, tinha que ter bastante elenco, né? Claro. Tinha que ter bastante elenco. A Nacional tinha 100 e tantos atores, radioatores, no elenco de radioteatro. Porque tudo era radioteatro, até os programas humorísticos, Balança Mas Não Cai, Tancredo Trancado, era radioteatro, isso era radioteatro. Estava subordinado ao departamento de radioteatro. E quando tinha um musical com a participação de artistas, com dramatização, estava também vinculado ao departamento de radioteatro, dirigido pelo Floriano Faisal. A Daisy fazia também, tinha companhias, né? Ela tinha outras colegas radioatrizes, como a Ismênia dos Santos, a Dulce Martins, a Olga Nobre, a Amélia de Oliveira, a Nelma Costa e a Isis de Oliveira, que já falamos sobre ela. Por sinal, Nelma Costa
foi uma grande amiga minha e tinha uma voz também bonita. Não chegou a ter a fama da Isis nem da Daisy. Mas eu gostaria de citar aqui a Nelma Costa, porque a Nelma Costa, ela morreu agora, um ano atrás, se não em dezembro. Ela morreu ia fazer 102 anos. Poxa. Ela morava na Tijuca, esteve no lançamento do meu livro lá na Rádio Nacional, em 2010. Mantive contato com ela durante muito tempo. Ela me conheceu garoto também. A Nelma Costa morava ali na Tijuca e eu tive a oportunidade de visitá-la. E ela ia completar 102 anos. Ela morreu em dezembro com 101 anos. De 2013. Exato. 23. Exato, 2023. 2023. Exatamente. Ela morreu em dezembro de 2023. Não tem 8 meses. Exatamente. Ela morreu em dezembro de 2023. 7. Ela ia fazer 102 anos em fevereiro de 2024. Sim. E eu me lembro bem dela, porque ela faz aniversário junto com a minha mulher. E ela sempre ligava no aniversário da minha mulher, da Nilza. Deu um abraço na Nilza, deu um abraço. Ela lembrava da minha mulher e que eram aniversariantes do mesmo dia. E, infelizmente, eu estranhei que ela não ligou agora, em fevereiro de 2024. Eu estranhei, mas tentei falar com ela. Mas o telefone não atendia e ela não tinha celular. O telefone fixo não atendeu. E eu fiquei muito preocupado. Eu pedi à minha filha que fosse lá no apartamento dela, na Tijuca, eram vizinhas. E ela então, minha filha me informou que a Nelma Costa tinha morrido em dezembro de 2023. De maneira que Nelma era filha de atores também. E foi uma figura muito interessante. E ela era muito amiga da Daisy. A Daisy e a Nelma Costa eram muito amigas. E, inclusive, no lançamento do meu livro, a Daisy estava lá e estava com a Nelma. E foi uma alegria muito grande para nós. Vamos agora, eu vou pedir a Hugo para colocar aqui uma chamadinha de uma novela importante da Rádio Nacional, que ia ao ar do Rádio Teatro Colgate-Palmolive, que é ao ar de segundas, quartas e sextas, às 20 horas em ponto. Vamos lá ouvir a abertura. Rádio Teatro Colgate-Palmolive é mais um capítulo de Serra Brava. Serra Brava foi uma novela escrita pelo... Tem aqui anotado. E a voz da locutora é Luiz Helena, exato. Espetáculo. Escrita pelo Eurico Silva. Eurico Silva. Lembra-se do Eurico Silva na Eu Nacional? lembro do Eurico Miranda. Eurico Silva. Eurico Silva o maior dirigente da história do Vasco, Eurico Miranda. Bem lembrado. O Eurico Silva... ele era português, veio para o Brasil e era um homem finíssimo. Ele já era ator lá em Portugal e foi dirigir programas. Ele só dirigia, não interpretava, e escrevia novelas também. E ele escreveu Serra Brava. Era uma novela rural em que Daisy interpretava o papel de Rosa Centelha. Rosa Centelha era uma mulher rude e bonita. Devia pegar fogo toda hora, né? Centelha. Mas ela é uma novela interessante que ela coloca em rota de colisão dois nomes importantes do rádio teatro, Roberto Faisal e Paulo Gracindo. Serra Brava marcou pontos altíssimos no Ibope, no rádio teatro Colgate-Palmolive, cuja abertura vocês viram até agora, ainda há pouco. É uma novela de 1951. A abertura na voz da grande locutora Lúcia Helena. Roberto, fazendo uma ressalva aqui. Diga. Eu acho que a Luiz Helena foi a primeira grande locutora... Lúcia Helena, perdão, do rádio brasileiro, né? No meu modo de ver assim, não me lembro nada
anterior a ela como locutora? No Rio de Janeiro, sim, é verdade. Eu não sei em outros lugares, Não, mas não, eu acho que no Brasil, é. porque a Rádio Nacional abrangia o Brasil inteiro, era sucesso no Brasil inteiro, né? É. E ela era realmente espetacular como locutora. Locutora é uma voz grave. Isso. Agora, eu citaria aqui uma outra locutora, né? Sim. Eram poucas, Sim, eram poucas. pouquíssimas. Bem, por isso que você disse que a Lúcia foi uma precursora, e foi. Porque havia poucas. Tinha uma na Rádio Tupi que chamava-se Edélzia dos Santos, que era a mãe do Roberto Rosenberg. E casada com Samuel Rosenberg. Eu não sabia. Edélzia era locutora ela era locutora. Ela era locutora do Teatro das Quatro, patrocínio da Margarina Saúde, todo dia na Rádio Tupi. Isso lá na década de 50? 50, exato. Final dos anos 40, que é a década de 50. Agora, vou botar aqui uma voz de um locutor que você foi seu colega na Rádio JB, um locutor que você elogia muito, que tem uma voz muito bonita, que é o William Mendonça. Ele vai ler aqui uma chamada de uma novela da Nacional chamada Uma Escada para o Céu. Vamos ouvir. Uma Escada para o Céu é a dramática e comovente história de amor que Janete Claire escreveu e que a Rádio Nacional apresentará hoje, às 8 horas da noite, em seu primeiro e emocionante capítulo. O William Mendonça tinha graves, agudos e médios. Né? Há de se entender que a qualidade do som dessa época não era como a de hoje. Não, né? não tenha dúvida. Apesar eu particularmente gostava muito daquele microfone, RCA Victor. Mas a qualidade do contexto geral do som, do produto final, não é como é de hoje, né? Hoje o som é mais bonito. Agora, ele tinha grave, médio e agudo na voz. Exato. E interpretava muito bem. E depois temos que levar em consideração essa gravação que eu acabei de colocar, que é uma gravação. Sim. E o sistema de gravação também no período não era lá essa maravilha, né? Não. Então, temos que... Mas a voz do William Mendonça é um dos locutores de voz mais bonita que o rádio conheceu. Foi, sem dúvida, se me perguntar, eu diria para você, 2 locutores marcantes na minha vida, ele e o Círio Moreira. Não tenha dúvida. Como voz. O resto é tudo igual. O resto é tudo japonês. Agora, hoje está difícil a gente achar hoje locutores. Hoje não acabou isso. O Roberto Cury uma vez me disse no corredor da TV Educativa, não sei se eu já contei isso aqui, de Noel, o Cury queria me levar para a Rádio Tupi de qualquer maneira, eu não tinha interesse. Mas então, ele apresentava o jornal naquela época. Era ele, a Beth Camarão participava do jornal, a Mirtes, que já faleceu, e o Cury, o Célio. Então, eles apresentavam o jornal, acho que era 9 horas, 10 horas da noite. Eu apresentava o jornal mais cedo. Mas então, conclusão. Mas o Cury dizia para mim o seguinte, disse para mim, de Noel, locutor é uma atividade em extinção. E realmente é. Hoje em dia, porque quando ele falava locutor, ele dizia no sentido de dicção perfeita, né, de interpretação perfeita, de voz bonita. Hoje em dia não, hoje qualquer um fala de qualquer maneira. Exatamente. E acabou. Exatamente. Tinha razão. Bem lembrado. Anteviu. Eu queria pedir ao Hugo agora que colocasse o segmento dessa entrada 7, que é justamente a abertura do grande teatro Demilos, que teve uma participação sempre atuante da querida Daisy Lúcide. Vamos lá. Vamos ver, ouvir. Perdoe-me. Eu é que lhe devo pedir perdão por ter vindo perturbar a sua felicidade. Eu não tenho direito algum a isso. Hoje mesmo partirei para outro país, talvez, de onde não possa perturbar a paz desta casa. Conrado, eu vou com você. Lisa, você é meu desejo. Sou sua esposa. Lisa, será possível? Será que eu mereço tanta felicidade? Seu sacrifício
mostrou-me num segundo o quanto sou egoísta e o quanto você merece. Eita, Bom, com o declínio das radionovelas, a Daisy passou a fazer teatro. Ela foi fazer teatro e depois do teatro ela ingressou na televisão. Ela trabalhou na TV Tupi, na TV Rio e depois foi para a TV Globo. E fez várias novelas, por exemplo, fez Bravo, Casarão. Em 2010, ela fez Passione. Mas mesmo assim, antes, Roberto, ela passou digamos, ela passou a apresentar também um programa na Rádio Nacional, que era o Alô Daisy, né? Sim. Antes de tantas participações em novelas, né? Exato. Eu acredito. Exatamente, eu ia falar nisso. Ela foi fez o Passione, uma novela de Silvio Abreu, em que ela interpretou uma mulher abominável, chamava-se Valentina. Era uma avó, quem se lembra dessa novela, era uma avó que explorava a neta, né? A neta fazia programas e era uma garota de programas, e a Valentina explorava a neta. Isso angariou para a personagem de Daisy uma revolta muito grande, porque era uma criatura execrável. Agora eu vou matar a saudade das novelas de rádio. Sim. Contar uma coisa bacana para vocês. Então conta. A TV Senac, há tempos atrás, fez um documentário. Há tempos não, já tem bastante tempo, uns 5 anos. Fez um documentário reconstituindo uma cena de rádio-teatro gravada lá naquele estúdio de rádio-teatro. E aí vocês vão ver os atores aqui trabalhando. Está ali o Emílio Frois, o Enio Santos, a Simone Moraes, o Gerdau, fazendo ali uma apresentação. Gravado em vídeo. Gravado em vídeo. E eu tenho esse vídeo no meu arquivo e vou mostrar agora para vocês. Vamos então lá. Vamos ver agora uma reconstituição de uma cena de rádio-teatro gravada lá no estúdio da Rádio Nacional. Isso mesmo. Vamos lá. Vamos lá. A minha história de amor não é dessas tristes nem misteriosas, mas apesar disso tem uma particularidade. A história que vou contar começou no lugar onde terminam todas as histórias. Minha história de amor começou no cemitério. Oh, mas que linda moça! É verdade, é uma moça muito bonita. Ela também tem sentimentos. Todos os domingos vem colocar flores sobre o túmulo do marido dela. Ah, ela é viúva. Veja, senhora, veja só. Ela não vê ninguém. Ela chega, ajoelha-se, coloca flores sobre uma coisa. É isso, faz uma oração e vai embora. Sim, ela é maravilhosa. Boa noite. Que deseja? Boa noite, minha senhora. Eu sou um grande amigo do Rogério. Rogério já não se encontra entre nós. Ele faleceu. Como? O que a senhora está me dizendo? Olha, ela vem vindo. Muito prazer, senhor Lauro. O prazer é todo meu, minha senhora. Então, o senhor não sabia? Não sabia que... Vamos, que é isso, minha senhora. Acredito que meu amigo Rogério não gostaria de vê-la sofrendo assim. Durante 4 décadas, comandou o programa Alô Daisy, pela Nacional. Aqui, a radioatriz dá lugar à mulher que ancorava um talk show com campanhas assistenciais, o que abriu caminho para a política. Foi atuante vereadora e deputada estadual, realizando um belo trabalho social durante seus mandatos. Trabalhei na Rádio Nacional com Daisy e na TV Educativa, hoje TV Brasil, quando ela participou da novela João da Silva. Éramos muito amigos. Relembro com carinho quando fomos entrevistados em um programa da Rádio CBN Rio,
recordando os bons tempos do velho rádio e falando de nossas perspectivas. Sim, porque Daisy seguia trabalhando. É o grito na medida do abismo. Por isso eu grito sempre que cismo sobre tua vida tão pouco e errada. Que grito inútil, que imenso nada. Pois é. Que espetáculo, hein, Roberto? Daisy aí, grande amiga. E vi aquela representação lá no estúdio de Rádio Teatro da Rádio Nacional, né? Dá uma saudade, né? É, dá uma saudade, né? Com tantos atores que já com uma certa idade, mas que ainda sabem fazer a coisa, né? Sabiam fazer, não sei em que época foi isso aí, mas de qualquer maneira muito espetacular. Que recordação, olha aqui, ó. É por isso que eu digo, Roberto, agora eu vou ver também. Você não pode deixar de se inscrever na TV Carioca da Gema. Você não pode deixar de dar o seu like na TV Carioca da Gema e tampouco de compartilhar. Sim, porque, como diz o Roberto, compartilhar é exatamente um ato de amizade. Um ato de amizade. E nós precisamos da sua amizade, precisamos da sua audiência, precisamos que você espalhe para todo mundo o que fazemos aqui na TV Carioca da Gema. Entende? E especialmente nesse programa aqui, A História do Rádio, que é feito com tanto carinho e amor pelo Roberto. E eu aqui participando também com tanta alegria de poder estar num momento tão importante de um material que com toda certeza você não vai encontrar em lugar nenhum. Não há. E contado aí por quem viveu, né? E sempre gostou de trabalhar em rádio. Agora, Roberto, abro para você a grande oportunidade de você falar sobre o seu livro. Isso é importante. Depois voltamos, então, às nossas histórias aqui, fazendo comentário do que nós acabamos de assistir aí. Mas e o livro, Roberto? O livro, a história do rádio contada especialmente sobre as radionovelas, a era do rádio teatro. Para você adquirir este livro, entre no Facebook, no YouTube, no Instagram, A História do Rádio. Lá você vai ver um localzinho que tem para você clicar e adquirir o livro pela Amazon. Mas nesse programa especial, em homenagem à nossa querida Daisy Lucy, eu gostaria de dizer que a Daisy faz o prefácio do meu livro. Eu liguei para a Daisy, conversei com ela. Daisy, eu queria... É um livro sobre rádio teatro. E você é a pessoa indicada para fazer o prefácio do meu livro. E ela fez o prefácio, muito bem escrito, e ela diz assim, olha, no final do prefácio ela diz assim, como integrante de centenas de novelas levadas ao ar pela Rádio Nacional, sinto-me feliz por esta demonstração de gratidão que fica como um rastro de luz embutido no contexto histórico do nosso grande Brasil. Palavras da Daisy Lucy, com as quais eu encerro aqui o nosso programa, que é um tributo a essa grande radioatriz, teleatriz, política, radialista, uma mulher realmente e grande amiga, uma mulher realmente que enobreceu o rádio brasileiro. Completa, né? A Daisy era completa. É. Né? Ela foi, como você disse, apresentadora, radiatriz, teleatriz, em suma, muito, muito, muito especial. A Daisy era muito... além da pessoa maravilhosa que era. Exatamente. Juntamente com o Mendes, que era um cara tão... Poxa, o Mendes era divino. Grande amigo, grande memória também, né? É verdade. Sabia tudo de história de futebol e rádio. É verdade. A Daisy morreu em maio de 2020. E ela deixou em mim particularmente, creio que no de Noel, em milhares de admiradores muito tristes. Mas, de Noel, resta para nós o consolo de termos tido uma pessoa trabalhando nesse veículo que nós amamos, que tenha deixado uma marca indelével de talento, graças a uma personalidade forte, uma mulher, uma grande brasileira, uma grande radioatriz, uma grande atriz, uma grande mulher. Eu deixo aqui, então, encerrando esse programa, a minha mensagem
a nossa querida Deise, esteja ela onde estiver, eu diria assim, alô Deise, não é? Alô Deise. Como ela abria o seu programa na Rádio Nacional. Tio Noel, ficamos por aqui. Mais um dia de alegria. Mais um dia de alegria, mais um grande sábado para todos nós. Exatamente. Olha, não se esqueça, se inscreva, dá um like, faz tudo, compartilhe. TV Carioca da Gema, a primeira TVcast brasileira, quiçá, do mundo. Tá bom? Vamos nessa, Roberto? Vamos nessa. Ficamos por aqui. Viva o rádio. Saudações radiofônicas. Viva o rádio.